Voltando aqui para o vídeo, caso tu tenha perdido a parte 1, volta no vídeo anterior, se não, segue aqui comigo. Agora a gente vai ver o segundo tipo das nossas equações logarítmicas. E o que seria esse segundo tipo? É quando a gente aplica a regra da orelha, porque a gente vai ter o quê? Ó? Nós vamos ter uma função igualada a um número qualquer. Então nós podemos aplicar a regra da orelha e de alguma forma encontrar a solução da nossa equação, mas sempre lembra que a gente deve respeitar os critérios de existência do logaritmo, as condições de existência do logaritmo, tá bom? Então aqui nós temos a nossa função, se a gente aplicar a regra da orelha, f de x vai ser igual a elevado na c. Vamos resolver esses 3 exemplinhos aqui, para a gente poder entender melhor como funciona. Se tu quiser tentar dar uma pausa no vídeo, se não, vem comigo. Vamos lá então. No item A, a gente tem o que? Log 3x mais 2 na base 2 igual a 5. Se a gente aplicar a regra da orelha aqui, ó, isso aqui vai resultar em 3x mais 2 igual a 2 na 5. 3x vai ser igual a 2 na 5 menos 2. X vai ser igual a 2 na 5 menos 2 sobre 3. 2 na 5 é 32. 32 menos 2 é 30. Então, 30 sobre 3. Isso aqui é igual a 10. Então, x é igual a 10. E se a gente substituir no nosso logaritmando, vai dar 10 vezes 3, 30. 30 mais 2, 32, maior que 0. Então, satisfez o nosso problema. Vou fazer o item B aqui para vocês. No item B, o que a gente tem? Log de 1 mais log de 1 menos 2x na base 3, e tudo isso está na base 2, igual a 2. Então, aplicamos a regra da orelha, vai sobrar o quê? 1 mais o log de 1 menos 2x na base 3 igual a 2 ao quadrado. Isso aqui a gente pode escrever como sendo log de 1 menos 2x na base 3 igual 2 ao quadrado é 4, esse 1 que passa para o outro lado subtraindo 1. Então, a gente fica no final com log de 1 menos 2x na base 3 igual a 3. Aplicamos a regra da orelha novamente. Então, isso aqui ficou 1 menos 2x igual a 3 ao cubo. Então, o que a gente tem? 3 ao cubo é 27. Então, fica menos 2x igual a 27. Esse 1 que estava somando passa subtraindo. Menos 1. Então, menos 2x igual a 28. X vai ser igual a 28 dividido por menos 2. Então, 28 dividido por menos 2 é igual a menos 14. Então, se a gente aplicar aqui, ó, menos 14, certo? Vamos resolver agora aqui, vamos tirar a prova real para ver se esse resultado satisfaz o nosso problema. Então, a gente ficou com o quê? Log na base 2 de 1 mais log de 3, 1 menos 2 vezes menos 14. Opa, deixa eu seguir para baixo, né? Então tá. Então lembra que esse logaritmando tem que ser positivo. Então aqui vai ficar log de 2, 1 mais o log na base 3 de menos 14 vezes menos 2 dá 28. 28 mais 1 dá 29. Certo? Então deu 29. Então aqui, esse valor aqui já vai ser um valor positivo. E então o logaritmando em si é todo positivo, então x igual a menos 14 é a solução do nosso problema. No item C, a gente vai aplicar a regra da orelha aqui, ó, que vai resultar no seguinte coisa: 2x mais 3 igual a x ao quadrado. Opa, uma equação de segundo grau, né? Então vamos lá, ó. X ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0.
Vamos tirar aqui o delta. Então, o delta vai ser menos b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta vai ser 4 mais 12. Então, delta é 16. Então, agora, fazendo propriamente a fórmula de Bhaskara, então vai ser menos b mais ou menos a raiz de 16 sobre 2 vezes o a. Então, aqui fica 2 mais ou menos 4 sobre 2. Então, 2 mais 4 sobre 2, 2 menos 4 sobre 2. 4 mais 2 é 6, 6 dividido por 2, 3. 2 menos 4 é menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, uma coisa a gente já sabe, ó, menos 1 não vai ser solução, porque ele vai ter que ser colocado aqui. E lembra que a base tem que ser positiva e diferente de 1. Então, o que nos sobra somente é x igual a 3, é a solução deste problema, tá bom? Vamos voltar lá para a nossa aula. Aqui no tipo 3, a gente tem as mudanças de variável que vão nos ajudar a resolver esse problema. Para tu entender melhor esse tipo 3, é aquilo que a gente usa aquela artimanha de dizer que tal coisa é igual a y, ou tal coisa é igual a x, e o resultado final a gente só substitui para achar a resposta. Mas para não ficar só nessa conversa, para tu entender melhor, vamos resolver esses 3 exemplos aqui, e aí tu vai entender um pouquinho melhor. Vamos lá? Então tá. No primeiro ali, ó, o item 1. Log de x na base 2, isso tudo elevado ao quadrado, menos o log de x na base 2 igual a 2. Tá vendo que a gente tem log de x na base 2 igual, né, nas duas incógnitas? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dizer que log de x na base 2 igual a y. E onde tem log de x na base 2, eu vou substituir por y. Então, y ao quadrado menos y igual a 2. Opa, não ficou a equação do segundo grau aqui? Que a gente usa Bhaskara para a gente resolver ela. Vamos lá então. Vamos achar o delta, que vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta vai ficar 1 mais 8, delta igual a 9. Então, agora, o que a gente vai ter? Menos o b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Então, isso aqui fica igual a 1 mais ou menos 3 sobre 2, 1 mais 3 sobre 2, 1 menos 3 sobre 2. 3 mais 1 é 4, 4 dividido por 2, 2. Menos 3 mais 1 é menos 2, menos 2 por menos 2, menos 2 por 2, menos 1. Daí, o que a gente vai fazer, ó? A gente achou o valor de y. Então, substituímos aqui, ó, log de x na base 2 é igual a 2. Usamos a regra da orelha. Então, isso aqui vai ficar x igual a 2 ao quadrado, que é 4. Então, x igual a 4 é uma solução. Agora, a gente aplica a segunda que a gente encontrou. Log de x na base 2 é igual a menos 1. Regra da orelha. X é igual a 2 elevado na menos 1. Então, o x é igual a 1 meio. E satisfaz os nossos problemas. Lembra que o x aqui, a logaritmando, tem que ser maior que 0. Os dois são maiores que 0. Então, x igual a 4 e x igual a 1 meio é a solução do primeiro problema. Eu vou apagar para a gente poder fazer o segundo. Esse segundo é bem interessante. Eu vou montar contigo aqui, ó. Antes da gente fazer as contas, vou montar ele aqui contigo. A gente tem que fazer o seguinte, ó. A gente tem que usar algumas propriedades do logaritmo. Que lembra que, ó, log de 2 na base x, eu posso escrever como sendo log de 2 na base 2, log de x na base 2, né? Esse de cima dá 1, então isso aqui fica 1 sobre o log de x na base 2. Então eu vou reescrever o problema como sendo 1 sobre o log de x na base 2, isso igual a 2. Então aqui a gente tem um novo problema e a gente justificou porque que a gente fez aquilo. Eu vou dizer que log de x na base 2 é igual a y. E vou substituir. Então vai ficar y mais 1 sobre y
igual a 2. Se a gente for fazer aqui o MMC, a gente vai ficar com o quê? Olha aqui, vai ficar y ao quadrado mais 1 igual a 2y, certo? Então, a gente ficou com a nossa equação do segundo grau, que é y ao quadrado menos 2y mais 1, igual a 0. Vamos aplicar a Bhaskara, então a gente vai achar o delta, vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser igual a 4 menos 4, delta igual a 0. Agora a gente vai fazer propriamente o Bhaskara, então fica menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a. Isso é igual a 2 mais ou menos 0 sobre 2. 2 mais 0 sobre 2, 2 menos 0 sobre 2. Isso aqui vai dar 1 e 1, uma raiz dupla. Então vamos lá. Vamos substituir ali, ó. Log de x na base 2 é igual a 1. Usando a regra da orelha, a gente conclui que x é igual a 2 na 1. Então, x é igual a 2. Tá certo? Vou apagar aqui para resolver o último item aqui da lista. Esse último item a gente tem muitas formas de resolver. Mas eu vou resolver usando a substituição, né, pela mudança de variáveis. Mas tu pode resolver direto pela regra da orelha. Tu pode fazer primeiro, né, esse cara vindo para cá e assim por diante. Mas vamos resolver dessa outra maneira. Log de x na base 3 é igual a y. Então, onde tem log de x na base 3, eu substituo por y. Então, desculpem, 2 vezes y menos 3. Isso é igual a 2. É isso que tem aqui em cima, tá bom? Então, a gente faz um chuveirox aqui, ó. 2y ao quadrado menos 3y igual a 2. Então, 2y ao quadrado menos 3y menos 2 igual a 0. Vamos achar o delta aqui, que vai ser o quê? b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta vai ficar 9 mais 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Delta ficou, então, igual a 25. Ficou bem no finzinho aqui, aqui embaixo, desculpem. Então, vamos lá. Menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a. Então, fica 3 mais ou menos 5 sobre 4. 3 mais 5 sobre 4. 3 menos 5 sobre 4. 5 mais 3, 8. 8 dividido por 4, 2. 3 menos 5, menos 2. Menos 2 quartos, que é a mesma coisa que menos 1 meio. Tá bom? Então, vamos agora a gente descobrir os valores do y. Vamos substituir ali. Então, log de x na base 3 igual a 2. Regra da orelha, a gente encontra que x é igual a 3 ao quadrado, x é igual a 9. Beleza. Respeita o que a gente precisa. Agora, vamos lá. Log de x na base 3 igual a menos 1 meio. Usando a regra da orelha, a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar x igual a 3 na menos 1 meio. Então, x pode ser escrito como sendo 1 dividido por 3 na 1 meio. Isso é a mesma coisa que 1 dividido pela raiz de 3. Nós racionalizamos aqui. Então, x vai ser igual a raiz de 3 sobre 3, que é um número maior do que 1. Então, x igual a 9 e x igual a raiz de 3 sobre 3 é a solução desse problema. Com isso, a gente concluiu as equações logarítmicas. Qualquer dúvida que tu tenha ficado, por favor, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo. Nos vemos na próxima aula. Tchau!